Olá pessoal, tudo bem? A gastronomia é uma arte cultuada no mundo todo, né? E como toda arte tem seus gênios, né? A gastronomia teve um gênio principal. A gastronomia, na verdade, se não fosse por Auguste Escoffier, não seria o que é. É incrível que um rapaz de 13 anos, lá por 1650, trabalhando com um tio num restaurante, um pequeno restaurante de Nice, ele aprendeu a arte da cozinha. Mas ele era um escultor, ele sempre gostou muito de escultura. E ele aperfeiçoou isso tudo, e com os cuidados que o tio tinha no seu pequeno restaurante, ele foi aprimorando isso a ponto de, aos 19 anos, ir para Paris e ser convidado para trabalhar num restaurante muito famoso, que era o Pequeno Moulin Rouge. Era um cabaré, né, da Paris hedonista daquela época, Napoleão III reformando Paris, Paris pronta para se transformar na cidade de luz. E esse rapaz de 19 anos começa a trabalhar naquela cozinha, e todos ficaram muito impressionados com a sua inteligência. Ele lia muito, anotava tudo. E o Escoffier era alucinado com a bagunça, com a briga. Uma cozinha naquela época era um verdadeiro ato de guerra. Era um gritando com o outro. Imagine que a fumaça era o carvão. Então muitos morriam intoxicados daquela fumaça. Não se podia abrir janelas para a comida sair quente, né? E era uma loucura, tudo na gritaria. E todo mundo tomava muito álcool dentro de cozinha, tabaco e tudo. Era uma verdadeira loucura. O Escoffier foi servir o exército brevemente. Quando voltou, até lhe propuseram uma promoção, porque ele, pela educação e pela inteligência, podia ajudar a arrumar aquela bagunça. E o Moulin Rouge servia muitos pratos, era muito famoso. Ele então, quando foi promovido, a primeira coisa que ele fez foi no comércio local comprar o maior chapéu que ele encontrou, e para se destacar na cozinha, né? Todos pudessem vê-lo onde ele estivesse. Isso tornou uma marca do chefe, quem comanda as cozinhas até hoje utiliza esse grande chapéu, né? Isso começa com ele. Mas a primeira coisa que ele fez foi cuidar muito das compras, escolher a qualidade das comidas. Mostrou que isso era fundamental. Tudo ele anotava. E uma coisa que ele notou foi o seguinte: lá no século XIX, achava-se que a comida fazia muito mal. Uma comida mal cozida, não sei, era perigosa. Então cozinhava-se demais, assava-se demais tudo. E se perdia muitas vezes o sabor. E Escoffier se preocupou com isso. Ele passou cada produto, podia ser carne, podia ser vegetal, ele passou a estudar o cozimento correto para manter o sabor dos alimentos. Não estava pensando em nutrientes, ele acabou ajudando nisso, para que nós assimilássemos melhor os nutrientes. Mas a preocupação dele, na época, era o sabor. Então ele anotava o tempo certo de cozimento de tudo e passava para os seus ajudantes na cozinha. Ele, obviamente, acabou com o tabaco, quando ele virou o responsável pela cozinha do Moulin Rouge. Acabou com o tabaco, acabou com álcool, não podia mais consumir álcool, exigia limpeza, padronizou o uniforme de todo mundo. Ele começou a adotar regras que são seguidas até hoje, né? E essa preocupação com o sabor foi muito importante, e todo mundo gostava muito do que ele preparava, que era muito saboroso, obviamente. Imagine que Sarah Bernard, que era a maior atriz do mundo, viajou o mundo, teve 3 vezes no Brasil. Ele fazia um prato especial para Sarah Bernard, que só comia, era uma vitela com pêssegos e com lâminas de trufas, assim, que ele preparava para ela. Fazia um prato para cada celebridade que frequentava o Moulin Rouge. Ele ficou muito famoso e, jovem ainda, montou seu próprio restaurante, o Fazão Dourado. Só que esse restaurante não durou muito, porque aconteceu um fenômeno. Lá para 1880, a França, um fenômeno que virou mundial. A França tinha uma linha de trens muito grande, serviam a França toda. E o povo começou, no inverno, a utilizar os trens para ir ao Mediterrâneo, para um clima muito mais ameno. Então, ali, Monte Carlo, a Côte d'Azur, San Remo, aquilo virou uma febre. A Europa inteira ia para lá, não era só a França. Os reis da Europa, os milionários americanos, os ricos também da Europa e da França, todos iam para o
Monte Carlo e o litoral francês do Mediterrâneo. E, obviamente, os grandes hoteleiros começaram a construir palácios, os hotéis viraram verdadeiros palácios. E o Auguste Escoffier foi convidado por um hoteleiro, César Ritz, famoso, convidou Escoffier que ele ia fazer um empreendimento, mas ele queria ter a melhor cozinha. Ele sabia que o Escoffier era o melhor cozinheiro que havia, o melhor comandante de cozinha. E então se encontraram, um gostou muito do outro. O Escoffier achou o Ritz muito elegante, uma pessoa muito culta, e o mesmo o Ritz do Escoffier também achou o Escoffier uma capacidade fenomenal. Eles eram muito sincronizados nas ideias de uma coisa mais moderna e fazer uma belíssima cozinha, mas o que foi fundamental nessa união do Ritz e do Escoffier foi o seguinte: resolveram ou definiram que a cozinha deles seria dedicada às mulheres. Porque ali, no final do século XIX, as mulheres é que faziam a moda, é que tornavam os ambientes gostosos, chiques, requintados, não é? A nobreza europeia, cheia de princesas e tudo. Então eles resolveram fazer um restaurante para as mulheres. Imagine que eles transformaram o restaurante, era um cenário, além da prataria, porcelana, cristais, a maneira, a elegância com que os maîtres serviam, os garçons, aquilo tudo eram atos estudados, era um balé, era um verdadeiro balé. Até hoje isso permanece. A alta culinária é assim ainda. Esta é a ideia de agradar as mulheres principalmente. A iluminação do restaurante era para melhor, para traduzir melhor a beleza, as joias, a vestimenta, até hoje tudo. E além do que, os pratos todos passaram a ter nome de mulher. Consommé Isabelle, Consommé Hélène, que eram francesas, princesas francesas, né? Salada Reggiane, e assim foi feito. E o restaurante fez tanto sucesso. O Ritz, obviamente, inaugurou um hotel em Paris enorme com o Escoffier como parceiro, como sócio, mas eles foram convidados também para Londres. Londres era, em 1890, já quase na virada do século, era o lugar mais rico do mundo. Londres era a cidade mais rica do mundo, porém com a pior comida. Londres comia-se muito mal. Então um dono de teatros lá de Londres, muito, muito rico, resolveu montar o Hotel Savoy, é o nome dele, e construiu um tremendo hotel com uma cozinha que ele queria atender 500, ele teria 500 mesas no restaurante, imagina, servir 1.000 pratos por dia. Então ele convidou o Ritz e o Escoffier para serem seus sócios, mas quando o Escoffier chegou lá, uma cozinha para 1.000 pratos, ele ficou louco. O que ele teve que fazer? Ele teve que desenhar essa cozinha. Ele desenhou no chão o tamanho de cada objeto que ele queria, onde ficariam as bancadas, a altura. Ele projetou toda a cozinha. E ele dividiu, ele trouxe levou 80 cozinheiros da França, consumia muito produto francês, virou um maior importador de produtos finos franceses, né? Mas ele montou as brigadas na cozinha. Ele dividiu os setores de carne, de salada, frutos do mar, né? de sobremesa, enfim, ele dividiu em 5, 6 brigadas, e aí o comandante, obviamente, recebeu o nome de chefe, daí vem o nome de chefe da cozinha, que comandava essas brigadas todas. E ele realmente servia 1.000 pratos por dia no Savoy, uma loucura aquilo. Foi, até depois, o sucesso foi tão grande, com essas brigadas, e uma coisa impressionante no Savoy, eles serviam muitos jantares, as pessoas de lá encontravam-se às 5 da tarde no Savoy, e depois as pessoas jantavam 5 pratos e iam para festas e tal. As pessoas às vezes iam fazendo digestão ainda, então ele teve uma preocupação de reduzir a quantidade de calorias, deixando os pratos deliciosos, mas de reduzir as calorias para que as pessoas não ficassem digerindo aquilo ali por horas e horas como era antigamente. Então veja que ele primeiro nos resolveu o problema dos nutrientes com o cozimento correto, não é?
essa homenagem às mulheres, que até hoje é a maneira francesa de servir, e depois ele cuidou foi da elegância, quer dizer, das calorias, que as pessoas se alimentassem, muita variedade, muita fartura, mas com a quantidade de calorias suficientes e que não causassem problemas estomacais e tudo, né? O sucesso eles acabaram saindo do Savoy, brigaram com o dono do Savoy e montaram o Carlton Hotel em Londres, que também era um novo hotel, estava sendo inaugurado, e aí vem a sociedade Ritz-Carlton, que inclusive começou a servir navios, os transatlânticos. Até hoje, essa coisa da brigada de cozinha, a maneira como os navios servem 1.000 pratos, 2.000 pratos por dia, foi tudo isso bolado por Escoffier no século XIX. Né? E muito sucesso fez essa rede Ritz-Carlton. Imagine que o Escoffier, em 1903, lançou um livro, O Guia Culinário. Esse livro não tem tradução no Brasil. O português é uma pena, porque esse livro, então, são 500 receitas. É o maior best-seller de culinária, o Guia Culinário de 1903, de Auguste Escoffier. Esse livro, outro dia, um prato intitulado Salada Japonesa ganhou um prêmio de modernidade. E este prato é de 1903, bolado pelo Escoffier. Então, ele trouxe, primeiro isso, o sabor, e com isso nos trouxe os nutrientes corretos. Ele trouxe a quantidade de calorias corretas, né, pensando na beleza e na fácil digestão. E trouxe esse embelezamento todo da maneira e a apresentação, pensando nas mulheres. Né? Então, Escoffier é o grande gênio da culinária. Eu queria dividir isso com vocês e é um prazer enorme. Um grande abraço para vocês, pessoal. Tudo de bom.